Líder que quer chegar no topo da carreira tem que ter um negócio chamado over delivery. Você sabe o que é over delivery? É fazer mais do que você combinou. É entregar mais do que você prometeu. E se tem uma coisa que eu valorizo no meu trabalho, é isso. Eu sempre vou prometer para vocês menos do que eu vou entregar. Esse é o meu compromisso pessoal com você. Para te provar isso, hoje eu já vou te dar um over delivery. Então, eu vou te dar acesso a uma aula exclusiva da Academia de Líderes. Só os nossos alunos têm acesso a essa aula. Uma das aulas mais bem avaliadas pelos nossos alunos, que já transformou aí pelo menos 10 mil vidas. Esta aula eu vou liberar para você agora. Então, esse é o meu presente para você. Eu não tinha combinado isso com você nessa jornada, hein? Então, esse é o Over Delivery na prática. E para você aproveitar essa aula ao máximo, já vou te dar algumas dicas aqui. Ó. Primeiro, papel e caneta na mão. Tome nota da aula que você vai assistir, porque aquilo é precioso. Segundo, você está participando aqui, neste momento em que esse vídeo estreia, da jornada da evolução contínua. Todo o material de apoio da aula que você vai assistir agora está sendo enviado no nosso grupo do WhatsApp. Então, o nosso grupo do WhatsApp está aqui na descrição. Lá você vai receber todo o material que eu menciono na aula. Isso aí é parte fundamental da sua experiência. Essa jornada da evolução contínua, se você ainda não estava acompanhando, são 5 aulas. Todo dia você está aqui comigo no YouTube às 8 da noite. Esse foi o desafio que eu fiz para você. E você fazer progresso todo dia. Todo dia você ia ter uma microação. E essa já é a 4ª aula. Isso tudo vai culminar na segunda-feira, 10 de novembro, onde eu vou abrir para você a maior oportunidade da história. Vou fazer algo inédito na Black Friday da Academia de Líderes. E de novo, ó, eu prometo sempre menos do que eu entrego. E eu estou te dizendo que segunda-feira, 10 do 11, eu vou estar ao vivo com você, 8 da noite, revelando o que eu preparei para você, que é inédito. Então, bons estudos, boa aula, entra no grupo aqui para você receber todo o material de apoio e nós nos vemos em breve. Bom, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui do Auja. E agora nós vamos entrar no assunto produtividade, o que eu considero um assunto importantíssimo, então nós não vamos resumir apenas nessa aula, nós vamos falar muito mais sobre produtividade. É claro que vamos direto ao ponto, é claro que não vamos ficar enrolando aqui, vamos fazer o que tiver que ser feito, no tempo que tiver que ser feito, mas acima de tudo, eu quero que você saia dessas aulas aqui de produtividade realmente fazendo acontecer. Portanto, eu quero começar pelo assunto mais importante, na minha opinião, para qualquer líder, quando nós falamos de produtividade. Qual é o assunto mais importante? É a procrastinação. O mal, na minha opinião, o mal do século para os líderes. Então vamos entrar muito forte para você vencer de fato a procrastinação. Alguns perfis vão ter uma facilidade absurda de realização. Outros perfis vão ter uma dificuldade absurda de realização e vão procrastinar. Vou trazer dados aqui para você para te mostrar o quanto esse tem sido o mal do século para líderes. Se você quiser assinar o seu atestado de fracasso, é só você ficar procrastinando as coisas. Então vamos definir o que é a procrastinação e vamos entender o impacto disso na sua vida e como você resolve, vence a procrastinação de uma vez por todas, como eu venci. E olha que eu sou um procrastinador crônico, hein? Estou sempre atento ali para não ficar procrastinando. Essa aula aqui mesmo, se eu não tomar cuidado, eu deixo para depois, e deixo para depois, e deixo para depois, porque eu nunca estou pronto, nunca está bom, porque eu quero fazer meu negócio, quero criar mais uma ferramenta. Então, vamos entrar nesse assunto tão importante para a gente resolver. Eu começo essa conversa com uma provocação para você. Venha comigo aqui na tela. Quadro branco. Nós começamos aqui com a frase de Sêneca: enquanto desperdiçamos o nosso tempo
hesitando e adiando, a vida se dissipa. Então, literalmente, a gente está perdendo vida. E aqui eu coloco uma provocação para você, hein? Um dia tem 24 horas. Uma semana tem 168 horas. Um mês tem 730 horas. Um ano tem 8.760 horas. 80 anos tem 720 mil horas. Quer dizer, se você viver 80 anos, você vai ter 720 mil horas de vida ao todo. Só que das 720 mil horas, em média, você passará 450 mil horas acordado. Então, desse tempo que nós temos disponível em média, quanto tempo de fato você fez coisas significativas? Quanto tempo você passou se culpando, tá? Se sentindo culpado ou culpada, dizendo, poxa vida, eu poderia ter produzido melhor? E quanto tempo você passou realizado, dizendo, poxa vida, fiz coisas significativas, fiz coisas que geram valor, fiz coisas que entregam resultado. Então, eu te convido aqui a não olhar para sua contagem de tempo em dias, em mês, em anos, mas contar a passagem do tempo em horas. Isso te dá muito mais noção do valor que o tempo tem na sua vida. Tempo não é dinheiro, não. Tempo é muito mais do que isso. Tempo é vida. Então vamos entender aqui, vamos definir o que é procrastinação? Procrastinação é muito simples de definir, né? Procrastinação quer dizer o seguinte, ó, procrastinar. O que quer dizer isso? Deixar para depois. É o tal do amanhã eu faço. É o tal do depois eu faço. E o problema é que quando você é um líder e fica deixando as coisas para depois, você é um líder borracha fraca, você é um líder que não entrega resultado, você é um líder que não faz acontecer. Então o que acontece com a procrastinação? Isso aqui eu aprendi com o Dr. Frederico Porto, e ele fala bastante sobre esse assunto de procrastinação. Eu gostei bastante desse ciclo aqui, que ele fala o ciclo da procrastinação. E aí depois eu vou te mostrar o ciclo da execução, tá? Então o ciclo da procrastinação não é com a palavra dele, aqui eu dei uma adaptada para nossa realidade como líderes aqui no Brasil, mas você vai perceber que tem uma conexão muito forte com o que acontece na sua vida. Então, qual é o ciclo da procrastinação? Você imagina o seguinte, vou escrever aqui uma fonte menor, tá? Imagina que começa assim, ó. Eu sei que eu tenho que fazer um negócio, mas eu não faço, tá? Eu não faço e aí eu começo a me sentir culpado. Poxa, deveria ter feito e não fiz. Olha, deveria ter resolvido aquele relatório importante e não fiz. Deveria ter enviado um e-mail para aquela pessoa bem elaborado, estruturado e não enviei. Deveria ter dado aquele feedback importante para o meu liderado e não fiz. Deveria ter ligado para aquela pessoa e não liguei. Deveria ter dado um retorno para o meu liderado e não dei. Deveria ter estabelecido as metas necessárias e não estabeleci. Deveria ter organizado o meu computador, a minha mesa de trabalho e não fiz. Deveria ter lavado o meu carro e não fiz. Então tudo isso que você sabe que deveria fazer, você sabe que seria bom fazer e não faz, traz a você um sentimento de culpa. Depois que você sente culpa, o próximo passo do ciclo da procrastinação é você duvidar de si, tá? Então isso aqui você começa a ter uma baixa estima, há uma queda na sua confiança. E essa dúvida de si mesmo, que inclusive pode, quanto mais você repete esse ciclo, ela vai se tornando cada vez mais crônica, você se sente impotente, tá? Me sinto impotente. Então, esse aqui é o ciclo da procrastinação. É isso que acontece. Então, você não faz, se sente culpado, tá? Daí você se sente culpado e começa a baixar a autoestima. Baixou a autoestima, você se sente impotente. Você se sente impotente e não faz. Isso aqui vai se tornando um ciclo terrivelmente vicioso, tá? Então esse aqui é o ciclo da procrastinação.
Só que, da mesma forma que você tem o ciclo da procrastinação, que é o ciclo maldito, você tem também uma coisa maravilhosa que é o que eu quero te ensinar hoje aqui, tá? Não, eu não quero preenchimento. Deixa aqui. Então, da mesma forma que você tem esse ciclo maldito, você tem um ciclo maravilhoso que você pode criar na sua vida. E esse ciclo funciona da seguinte forma, tá? Vou pegar aqui o ciclo da execução do líder. Então, você que quer se tornar um executivo de alto nível, você que quer se tornar um empresário de alto nível, você que quer ser um líder bem-sucedido, se você procrastina, você pôs tudo por água abaixo. Se você não executa as coisas, se você não tem poder de execução, você não é líder coisa nenhuma. Porque você não é exemplo. Então, se você não é um exemplo, como é que você quer que as pessoas sigam você? Como é que você quer ter produtividade? Se você não tem autoridade para exigir isso aí, se você não dá o exemplo. Então, esse ciclo da execução que eu vou lhe mostrar é, na minha opinião, a grande chave para você se tornar um líder. Olha, você pode ler quantos livros você quiser, né? Livros como esse aqui, tá? Você pode ler o que você quiser. Você pode fazer o curso que você quiser. Se você não tiver capacidade de execução, foi tudo por água abaixo. Falar é muito bonito. Falar, você está contratando uma pessoa, na entrevista a pessoa está dizendo que ela é a pessoa mais maravilhosa do mundo, tem um belo currículo, tem sucesso na carreira. E quando você vai olhar, você percebe que aquela pessoa não faz. Boa de garganta, ruim de fazer. O que você faz com uma pessoa dessa? Você demite, não é? Da mesma maneira, eu quero te fazer uma provocação aqui hoje. Você se contrataria? Eu vou além com essa provocação. Você se daria um aumento de salário se você fosse o seu líder? Você se promoveria? Você tem cancha hoje para se tornar um executivo referência no seu segmento? Pois é, se você não tiver execução, você não tem nada disso. Está tudo perdido. Então, voltando aqui, né? Como é que você desenvolve aí o tão importante ciclo da execução? Você vai fazer o seguinte. O ciclo da execução, você começa assim, ó. Você faz coisas significativas. Então, você olha para a sua lista de tarefas. Eu vou falar aqui nas próximas aulas sobre produtividade. Eu vou te dar as ferramentas, tá? Aqui eu estou falando de procrastinação versus execução e você vai sair dessa aula executando. Vou te dar um teste no final da aula para medir o seu nível de procrastinação e para resolver de vez esse problema. Então você faz coisas significativas. Quando você faz coisas significativas, ao invés de você se sentir culpado, como é que você se sente? Você se sente bem. Não é isso? Você começa a acreditar mais em você, não é? Ou seja, você começa a ter mais autoestima. Você tem mais autoestima, você começa a confiar mais em si. É isso ou não é? Poxa vida, olha como eu sou bom, olha o que eu consegui fazer. E o mais gostoso disso tudo é que isso faz você desenvolver habilidades. E quando você desenvolve habilidades, você se sente mais capaz. É isso ou não é? Então você sente aqui, sou capaz. E quanto mais você executa, mais você vai desenvolvendo esse tipo de sentimento maravilhoso que é de fazer acontecer. Dito isso, então, olha que interessante. Esse aqui é o ciclo da execução. É isso aqui que você tem que perseguir. Você faz coisas significativas, se sente bem, a sua autoestima aumenta, você desenvolve habilidades, porque está fazendo acontecer, isso te dá mais confiança sobre a sua capacidade, você faz mais coisas significativas, e o que acontece aqui é um milagre chamado alta performance. Então, se você quiser, a partir de agora, ter alta performance, é para isso aqui que você vai ter que olhar.
meu amigo, minha amiga, é isso aqui que você vai ter que analisar. Se você não está produzindo, se você está procrastinando, você pode ter certeza, você está fazendo parte de uma quantidade, infelizmente, de pessoas que não conseguem realizar o que tem que ser realizado. Só nos últimos 30 anos, isso aqui é informação, tá? Isso aqui é a pesquisa de Harvard. Nos últimos 30 anos, o nível de procrastinadores crônicos aumentou 25%. Então, por que que isso aconteceu, né? Por que que nos últimos 30 anos isso aconteceu? Porque você está vendo aí uma pecinha, que inclusive pode estar aí na sua mão, chamada celular. Isso aqui começou a te dar tentação de distrações. E isso está acontecendo com todo mundo. Então, eu vou te dar aqui uma ferramenta para você medir a sua procrastinação, uma ferramenta extremamente didática. O primeiro a fazer esse tipo de coisa sou eu. Eu sou a pessoa que testa aqui, tá? Olha só. Fiz a ferramenta aqui, ó, tá? Então, fiz o meu teste aqui, ó. Testei a ferramenta à vontade. Olha que interessante, ó. Olha que coisa boa, tá? Fiz aqui o meu teste. Aqui eu te dou uma técnica para você vencer a procrastinação de maneira muito simples e te dou aqui uma tabela onde você coloca 4 metas importantes para você e você vai dando aqui, ó, um ok em cada uma das metas. Então, na ferramenta, eu mostro como você vai fazer isso. Baixe essa ferramenta e aplique esse negócio. Você vai perceber ali que nós estamos reprogramando a sua mente. Eu já falei para você no nosso módulo de mentalidade que o nosso trabalho aqui não é mudar o seu racional. A transformação que você está passando aqui não é, em momento algum, uma transformação intelectual. Está muito acima disso. A tua razão, o teu intelecto só tem um papel neste nosso programa, que é dizer, olha, isso faz sentido. Olha, isso faz sentido. Isso que o Murilo está falando faz sentido. Quando o seu intelecto, a sua razão diz faz sentido, ela permite que o seu sistema límbico trabalhe. É aqui, nessa programação inconsciente, que nós estamos trabalhando. E essa ferramenta vai acabar com a sua procrastinação. Agora, não procrastine e use essa ferramenta que está aqui embaixo disponível na área de membros, juntamente com o nosso quadro branco. Um forte abraço e nos vemos então na nossa próxima aula sobre produtividade. Até lá!